E se ao invés daquele velho maluco de Jurassic Park ter escolhido uma ilha isolada na Costa Rica, ele tivesse pegado um terreno na Bahia para trazer os dinossauros de volta? E não só isso, e se em vez de ele pegar dinossauros importados, ele tivesse usado o material genético das espécies que realmente viveram aqui nas nossas terras? Pois bem, meu povo, o Brasil já foi lar de inúmeras feras pré-históricas bem mais cabulosas do que as que aparecem nos filmes. Pensa comigo, a região da nossa Caatinga, que muita gente acha que é um deserto sem graça, guarda fósseis insanos de espinossauros gigantes, a mosassauros que parecem ter saídos de filmes de terror. Existe uma porrada de espécies que deixaram seus vestígios. E é por isso que hoje eu, o macaco despido, te convido a fazer um exercício de imaginação muito legal. E se Jurassic Park fosse na Bahia? Ou não, vamos expandir um pouco? E se Jurassic Park fosse nordestino? Ah, antes de tudo, vale dar destaque aqui a um site brasileiro sensacional chamado Paleozoo. Ele é tipo um banco de dados ilustrado que registra praticamente tudo que viveu aqui no Brasil. Então, sério, se você gosta desse assunto, dá uma olhada nesse site. Agora sim, vamos começar. Sem dúvida, o grande protagonista do Mesozoico e de Jurassic Park são os terópodes. Esses dinossauros bípedes surgiram há cerca de 233 milhões de anos atrás. E por mais impressionante que pareça, eles ainda estão entre nós. Sim, as aves modernas são descendentes diretos desses antigos predadores. Então, sabe aquele pombo marrento que mora perto de você? Pode olhar ele com respeito, tá? Porque ele literalmente é primo de um Velociraptor. Desde o início da história evolutiva, os terópodes apresentam características marcantes. Entre elas, podemos destacar o fato deles caminharem sobre duas pernas, terem 3 dedos funcionais nas patas traseiras, com garras muito afiadas e uma postura corporal que os tornava extremamente ágeis. Em sua maioria, eles eram predadores carnívoros, mas ao longo do tempo, alguns grupos adotaram dietas mais variadas, como espécies onívoras e até mesmo herbívoras. Em Jurassic Park, os representantes mais famosos são os Velociraptors e o nosso queridíssimo Tiranossauro Rex, animais de respeito. Pois então, qual seria o equivalente nordestinos desses caras? Entre os mais curiosos representantes desse grupo está o enigmático Masiacasaurus, um dinossauro que viveu no Maranhão há cerca de 95 milhões de anos atrás, no final do período do Cretáceo. Ele pertence ao grupo dos Noassaurídeos, um clado menos conhecido dentro dos Ceratossauros, mas que abriga algumas das formas mais singulares de terópodes já descobertos. O Masiacasaurus se destacava pela morfologia única de seus dentes. Os dentes frontais, projetados para fora e para frente, eram finos e pontiagudos, completamente diferentes das lâminas cortantes que a gente vê nos carnívoros como o T-Rex. Já os dentes posteriores eram serrilhados, provavelmente ideais para segurar e cortar presas escorregadias. Essa anatomia bucal incomum indica uma especialização alimentar rara entre os dinossauros, mas muito comum aqui entre os calangos gigantes do Brasil. O Masiacasaurus provavelmente se alimentava de peixes, pequenos vertebrados e talvez até mesmo insetos. Sua dieta, portanto, era mais restrita e adaptada a ambientes aquáticos ou até mesmo semiaquáticos. Possuindo cerca de 2 a 3 metros de comprimento, ele era até que um terópode relativamente pequeno. O que não significa que ele era porcariazinha não. Esse animal, por ser menor, ele também era extremamente furtivo e ágil. Do ponto de vista comportamental, o Masiacasaurus é frequentemente descrito como um animal ativo, ágil e visualmente atento ao ambiente ao redor. Sua anatomia sugere que ele poderia explorar áreas de difícil acesso para predadores maiores, movendo-se até mesmo em vegetações densas e zonas úmidas em busca de alimento. É bem possível que ele tivesse hábitos crepusculares, caçando em horários de menor competição ou visibilidade, assim como os nossos caçadores atuais. Mas isso, é claro, é pura especulação. E ainda no Maranhão, nos deparamos com um verdadeiro enigma da paleontologia sul-americana: o Bariasaurus.
Esse terópode de proporções colossais é uma daquelas criaturas cabulosas que apresenta algo extremamente raro dentro de seu grupo. E por que eu tô falando raro? Cara, o Bariasaurus era simplesmente enorme, tipo, gigante mesmo. Enquanto a maioria dos noassaurídeos conhecidos eram de pequeno ou médio porte, como o já citado Masiacasaurus, o Baseasaurus se destacava por seu tamanho descomunal, rivalizando até mesmo com os espinosaurídeos que dominavam os ecossistemas deltas e regiões costeiras daqui do Brasil. A gente tá falando de um predador que em vida provavelmente ultrapassava os 10 metros de comprimento, o que para um noassaurídeo é quase uma aberração estatística. Isso sugere que o grupo era muito mais diverso do que a gente imaginava, tanto em forma quanto em funções ecológicas. A anatomia robusta indica que ele era um animal forte com pernas poderosas, possivelmente capazes de correr em curtas distâncias para surpreender presas. Já no seu comportamento, o Bariasaurus teria ocupado um nicho de super predador. Seu tamanho o colocava no topo da cadeia alimentar, mas ao contrário dos espinosaurídeos que habitavam lagos e regiões alagadas, o Bariasaurus poderia ter sido ainda mais versátil, predando outros dinossauros, grandes répteis e talvez até mesmo competindo por carcaças. E falando em espinosaurídeo, cara, sem dúvida, os maiores e mais impressionantes terópodes que já habitaram foram eles, tanto em vida real quanto no Jurassic Park. Eu simplesmente amo o espinossauro. Esses titãs do Cretáceo viveram entre 125 e 93 milhões de anos atrás, dominando ambientes úmidos, ricos em rios, lagos e vida aquática. Mas o que realmente os destacava não era o seu tamanho, mas sim seu conjunto de adaptações únicas, que os tornavam completamente diferente dos predadores clássicos. Com focinhos longos e estreitos, lembrando a dos crocodilianos modernos, e dentes cônicos e não serrilhados, esses dinossauros, ao contrário dos tiranossaurídeos, não estavam interessados na carne vermelha. O que ele queria e o que ele amava era um peixinho fresco. Só que o mais enigmático desse grupo era sua vela dorsal, uma estrutura óssea bem alta nas costas dele que gera inúmeras discussões. Tipo, a gente não sabe se ela era usada para regulação térmica, exibição sexual ou até mesmo ajudava na hidrodinâmica. A gente só simplesmente sabe que a presença dessa estrutura era radicalmente observada nos espinossauros. E no sertão da Bahia não poderia ser diferente. Os espinossauros aqui guardam adaptações muito mais insanas. Na formação de Romualdo, dentro da bacia do Araripe, encontramos fósseis de pelo menos 3 gêneros distintos de espinosaurídeos. Vamos começar por ele, o Irritator challengeri. Um nome curioso para um dinossauro que, apesar do seu tamanho modesto, para os padrões dos espinossaurídeos, que são de 6 a 8 metros, é um dos mais completos já encontrados no mundo. Ele viveu por cerca de 110 a 100 milhões de anos atrás, e seu crânio foi simplesmente uma joia científica. Suas narinas sequadas eram ideais para manter o corpo submerso enquanto ele ainda poderia respirar, e seus dentes distribuídos ao longo do seu focinho eram perfeitos para fisgar peixes em movimento. O Irritator provavelmente passava boa parte de seu tempo mergulhado. E sério, o Irritator, além de ter um nome insano de bom, ele é muito lindo. Se ele for igual às representações que a galera faz, cara, esse é o melhor espinossauro que já existiu. Já o Oxalaia quilombensis, meu amigo, esse aí teve uma história totalmente à parte. Ele foi descoberto na ilha de Cajual, no Maranhão, e viveu cerca de 100 a 93 milhões de anos atrás. E é atualmente considerado o maior dinossauro carnívoro do Brasil. Seus fósseis fragmentados revelam um animal de grande porte, com o mesmo tipo de dentição cônica e focinhos alongados dos espinossauros. E o mais louco é que ele compartilha inúmeras características com o famoso Spinosaurus aegyptacus, o mais famoso entre os espinossaurídeos. O Oxalaia provavelmente ocupava o topo da cadeia alimentar regional, predando peixes enormes e outros animais de grande e médio porte. E há indícios claros de que o Oxalaia também se alimentava de pterossauros. Há indícios claros de que o Angaturama também se alimentava de pterossauros, o que indica uma versatilidade comportamental. Isso faz dele um predador oportunista,
capaz de explorar diferentes nichos alimentares, mesmo com a presença de outras espécies ainda maiores de espinossauros. E já que citamos os pterossauros, cara, não dá pra falar do Brasil sem citar esses carinhas aqui. Surpreendentemente, o Brasil foi a terra com um dos maiores números de pterossauros do planeta. E entre as inúmeras espécies que valem a pena citar, temos o majestoso Tupandactylus imperator, um dos pterossauros mais emblemáticos e lindos já descobertos. Sério, esse cara aqui vale a pena você ver umas paleoartes dele. Seu nome, que combina Tupã, o deus do trovão da mitologia tupi, com Dactylus, uma palavra que significa dedo, faz referência aos 4 dedos extremamente alongados que ele possuía. No entanto, o que realmente o distingue é a sua crista craniana monumental, uma das maiores já registradas entre os pterossauros. Essa estrutura em forma de L era composta por 2 projeções ósseas, uma frontal, alta e fina, e outra voltada para trás, que servia como um suporte. Sério, era quase como se fosse uma vela de barco mesmo. E a função dessa crista é muito debatida entre os paleontólogos. Por sua fragilidade, é improvável que servisse como modo de defesa ou combate. A hipótese mais aceita é que ela funcionasse como um ornamento de exibição visual, possivelmente para comunicação entre indivíduos da mesma espécie ou para atração sexual. Inclusive, a gente consegue ver alguns exemplos na natureza atual, como o famoso lagarto de leque. Além disso, é possível que a crista também tivesse um papel aerodinâmico, influenciando a estabilidade e suas manobras aéreas. Outro pterossauro encontrado em território brasileiro é o enigmático Lacusovagus magnificens, cujo nome pode ser traduzido para vagante dos lagos. Ele viveu entre 120 e 115 milhões de anos atrás, num ambiente que era na época dominado por grandes lagos de água salina. Esse pterossauro, considerado um dos maiores já encontrados no Brasil, possuía cerca de 1,80 m de altura, pesava aproximadamente 20 kg e apresentava uma envergadura estimada de 4 metros. Seu crânio era particularmente longo e largo, com mandíbulas ascendentes, o que sugere uma alimentação baseada em peixes, pequenos animais aquáticos ou até mesmo moluscos. Por fim, temos o elegante e curioso Tapejara wellingtonferi, outro pterossauro do Cretáceo brasileiro. Com cerca de 3,5 metros de envergadura e pesando 30 quilos, ele se destacava pela crista óssea semicircular posicionada sobre o seu focinho, acompanhada de uma projeção posterior que muito provavelmente sustentava uma membrana de pele esticada entre 2 pontos. Essa estrutura quase certamente também tinha a função do Tupandactylus, como uma função de exibição, com diferenças marcantes entre machos e fêmeas. Embora por muito tempo a gente pensasse que o tapejara fosse um predador de peixes, estudos mais recentes sobre a musculatura mandibular e a força da mandíbula revelam um cenário totalmente diferente. Seu bico desdentado e curvado para baixo parecia ser muito eficiente para quebrar sementes e consumir frutas. E sim, cara, aqui temos um pterossauro comedor de frutas. Essa dieta pode ter sido papel ecológico importantíssimo aqui no Brasil, contribuindo para a dispersão das primeiras angiospermas daqui. Mas vamos deixar os pterossauros um pouco de lado e voltar a falar dos terópodes. No solo da antiga formação de Santana, entre os fósseis de peixes, tartarugas e criaturas voadoras, encontramos outros 4 dinossauros terópodes que valem a pena ser citados. O Santana Raptor Pladicus era o nosso verdadeiro galo pré-histórico. E sério, um dinossauro com nome Santana já mostra que ele é do carai, né? Mas enfim, ele era um dinossauro carnívoro que viveu há cerca de 110 milhões de anos e pertence ao grupo dos celulossauros. Estima-se que Santana Raptor media cerca de 1,5 m a 2 metros de comprimento, com um corpo esguio e pernas longas que sugerem que o animal era extremamente veloz. Outro terópode intrigante, só que vindo dessa vez de Pernambuco, era o Mirixa assimétrica, que apesar de pouco conhecido, guarda algumas surpresas legais, tá? Pertencente à família dos Compsognathídeos, pequenos dinossauros carnívoros e leves,
O Mirisha viveu aproximadamente também há 110 milhões de anos atrás. E embora pequeno, provavelmente com mais ou menos 1 metro de comprimento, ele era muito ágil e podia se alimentar de pequenos vertebrados e insetos da região. Só que se tem um dinossauro brasileiro que poderia facilmente ganhar o título de mais extravagante, esse é o Ubirajara jubatus, descoberto em um fóssil excepcionalmente preservado. Embora envolto de inúmeras polêmicas de exportação, o Ubirajara pertence ao grupo que viveu há cerca de 110 milhões de anos. O que o torna especial é sua estrutura de exibição corporal única. O Ubirajara representava uma espécie de jubato, uma crina de filamentos ao longo do seu dorso. Além disso, ele tinha 2 longos espinhos rígidos que se projetavam lateralmente pelo seu corpo. Essas estruturas, semelhantes a fitas e a palhetas, são interpretadas como elementos de exibição sexual ou até mesmo social, o que indica que provavelmente ele era um animal territorial e usava suas estruturas ornamentais para impressionar rivais ou atrair parceiros. E cara, há motivo de curiosidade, se a gente vê algumas aves com esses ornamentos ou coisas esquisitas que só servem para atração sexual, significa que provavelmente esse grupo tinha exibições muito boas, cara, rituais de cortejos assim insanos. Ah, e lembra que eu falei que ele tinha algumas tretas científicas? Então, o Ubirajara ficou famoso por motivos de que simplesmente ele foi tirado de nós. Só que depois de muita pressão, nós conseguimos tirar ele de um museu da Alemanha e trazê-lo de novo pra cá. E cara, se acostuma porque a maioria dos fósseis aqui sofreram muito com contrabando ilegal. Saindo da terra firme e mergulhando nas águas tropicais da antiga costa nordestina, que naquela época era um verdadeiro paraíso e ainda continua sendo, a gente se depara com um grupo de répteis marinhos insanos e um dos maiores astros de Jurassic Park, os mosassaurídeos. Esses bichões eram parentes distantes das cobras e dos lagartos modernos, só que eles eram muito mais parrudos e adaptados a uma vida marinha. E o melhor disso tudo, muitos representantes dessa família já nadaram e estiveram aqui nas águas mornas do Nordeste. Vamos começar pelo mais esquisito e polêmico de todos, o Tetrapodophyes amplectus. Apesar de ter sido inicialmente descrito como um elo perdido entre lagarto terrestre e cobra, com um corpo alongado, 4 patinhas que supostamente poderiam auxiliar ele em meios aquáticos, ele até hoje é um ponto de debate ferrenho na paleontologia. Muitos defendem que ele nem era um mosassaurídeo, mas sim um lagarto escavador qualquer. Só que estudos mais recentes mostram que sim, ele poderia ser um representante direto da ordem dos Mosasaura. E se isso estiver correto, estamos diante do menor representante desse grupo. Agora, elevando um pouco o patamar da nossa jornada e voltando nossos olhos às margens da antiga bacia de Cotinguiba, no atual estado de Sergipe, encontramos um representante fascinante dos mares do Cretáceo, o Angolasaurus. Embora seu nome claramente se remeta a um território africano, aonde foi inicialmente achado, ele também foi visto aqui em território brasileiro. O Angolasaurus pertence à família dos mosassaurídeos, mas apresenta um porte relativamente modesto em comparado aos outros, cerca de 4 metros de comprimento. Ainda assim, ele era um exímio predador, altamente adaptado ao ambiente marinho. Seu corpo esguio, com membros transformados em nadadeiras e uma cauda em formato de remo, revela um animal extremamente ágil, capaz de realizar manobras rápidas e eficientes durante a caça. A estrutura alongada do seu crânio, combinada aos seus dentes afiados, indica uma alimentação voltada para presas móveis, sendo ele um caçador oportunista que se beneficia da abundância das regiões costeiras. E olha, a distribuição geográfica do Angolosaurus abrange tanto o continente africano quanto o continente americano. Esses registros reforçam que esses animais viviam em intensa migração. Já o Plioplatecarpus e seu parente próximo, o Platecarpus, representam mosassauros mais hidrodinâmicos, com corpos compactos e cauda bem adaptadas à natação. Esses bichos nadavam muito bem, cara, a gente pode comparar ele até a golfinhos modernos. Eles provavelmente tinham uma visão muito boa e usavam isso para localizar presas em águas mais claras e rasas. Inclusive, as mandíbulas deles eram extremamente flexíveis, o que pode indicar que eles engoliam presas inteiras ou utilizavam da técnica dos peixes de abrir a sua boca enorme que sugasse a presa para dentro.
E se você achava que só tubarão tinha dente para moer, deixa eu te apresentar o Globidens frase. Esse cara aqui era um mosasauro especialista em molusco. Seus dentes eram redondos e robustos, o que indica uma função muito clara: esmagar conchas de moluscos e crustáceos como se fosse pipoca. E por falar em predador formidável, vamos entrar agora no território de algum dos mais temidos entre os mosasauros, o gênero dos Prognathodon. Esses indivíduos tratam-se de um grupo que reúne diversas espécies de mosassaurídeos. Notáveis por sua estrutura corporal robustas, eles tinham mandíbulas excepcionalmente fortes. A anatomia craniana do Prognathodon, por exemplo, revela um predador especializado em capturar e esmagar presas extremamente resistentes. Seus dentes eram grossos, cônicos e profundamente implantados, características que indicam uma alimentação voltada não apenas para os peixes e para as lulas, mas também para tartarugas marinhas, amonites e até outros répteis marinhos. E isso, junto a evidências fósseis, sugere um comportamento extremamente agressivo e territorial. Já encontramos restos preservados que mostram marcas de mordidas compatíveis, dentes quebrados com lesões que obviamente foram feitas por batalhas insanas, e até ossos de outros mosassauros dentro do conteúdo estomacal deles. Tudo isso reforça a imagem de que o animal não evitava nenhum conflito. Pelo contrário, ele deitava todo mundo na porrada. E cara, o Prognathodon, sem dúvida, era um predador de topo nos ecossistemas marinhos do final do Cretáceo. E ele até podia passar medo em muitos animais, tá? Menos para representantes ainda maiores dos grupos dos mosassaurídeos. Lembra daquele mosassauro colossal que salta no tanque do Jurassic World e engole aquele tubarão? Pois é, apesar das licenças criativas do cinema, aquele gigante se inspira em uma espécie real, o Mosasaurus beage. E o mais fascinante é que vestígios desse cara também já foram identificados aqui no litoral brasileiro, mais precisamente em Pernambuco. Esse mosassauro é um dos maiores de sua espécie, com estimativas que ultrapassam até os 15 metros de comprimento. Seu crânio era largo e extremamente robusto, com mandíbulas longas dotadas de uma força absurda. Sua dentição adaptada permitia capturar e conter presas ainda maiores, o que fazia dele um nômade em busca das melhores batalhas e das melhores recompensas. E por fim, encerrando essa linhagem de titãs marinhos, temos o Mosasaurus anceps, um parente próximo desse último mosassauro citado. Os fósseis dessa espécie já foram encontrados em inúmeras regiões da Europa, do norte da África e inclusive aqui no Brasil. Essa presença em diferentes localidades sugere que ele podia realizar longas migrações, ou no mínimo, possuir uma impressionante capacidade de adaptação a diversos nichos marinhos. E isso inclui desde mares abertos a regiões costeiras tropicais. E cara, sua anatomia confirma esse potencial, tá? O corpo era totalmente hidrodinâmico, musculoso e equipado com nadadeiras poderosíssimas, permitindo o deslocamento rápido e ágil em mar aberto. As mandíbulas longas, armadas com dentes curvos e serrilhados, eram perfeitos para capturar presas grandes. Ao que tudo indica, assim como seu primo mais famoso, ele também tinha uma posição elevada na cadeia alimentar. E falando em posição elevada na cadeia alimentar, a gente não pode finalizar esse vídeo sem falar dos maiores herbívoros que já existiram, e que sem dúvida foram os mais bem representados em Jurassic Park. Os saurópodes viveram entre o Jurássico e o final do Cretáceo, e eram conhecidos por seu corpo maciço, seu pescoço extremamente longo e sua cauda igualmente impressionante. Suas 4 patas sustentavam toneladas de peso, enquanto a cabeça, relativamente pequena, trazia dentes simples, ideais para arrancar folhas de galhos. Eles se alimentavam exclusivamente de plantas e passavam a maior parte do tempo nessa tarefa, contando com um sistema digestivo especializado para processar grandes volumes de vegetais fibrosos por dia. Entre os representantes brasileiros, um destaque especial aqui é o Amazonsaurus maranhensis, um dos raríssimos saurópodes conhecidos da região amazônica no Cretáceo inferior. Embora não tinha as dimensões do brachiosauro hollywoodiano, esse gigante aqui chegava a 12 metros de comprimento. Seu pescoço era longo e flexível e permitia explorar diferentes alturas de vegetação, alternando entre folhas elevadas e até mesmo plantas rasteiras.
É bem provável que esses animais aqui vivessem em bandos, estratégia que não apenas oferecia proteção contra predadores, mas também aumentava significativamente a sua taxa reprodutiva. Outro gigante digno de nota é o Itapeosaurus cajapionensis, também do Maranhão, mas de uma fase mais avançada da evolução dos saurópodes, já no Cretáceo. Ele pertencia ao grupo dos titanossauros, famosos por se adaptarem a diferentes ambientes e colonizarem praticamente todos os continentes. O Itapeosaurus apresentava características únicas em suas vértebras e nos ossos de suas patas, sugerindo que ele era um andarilho de viagens longas. Essa adaptação era fundamental em lugares sujeitos a períodos de seca, permitindo que ele percorresse grandes áreas em busca de água e alimento. Com um porte possivelmente igual ou ligeiramente maior do que o Amazonsaurus, ele também se alimentava de plantas, desempenhando um papel fundamental na dinâmica do ecossistema. E para fechar isso aqui, temos ele, o Tiamat valdesi, um dos saurópodes mais recém-descritos no Brasil, encontrado no Piauí. Seu nome é inspirado na deusa dragão da mitologia mesopotâmica, e sem dúvida é o mais brabo de todos daqui dessa lista. Esse titanossauro viveu no Cretáceo Superior, compartilhando o território com outros grandes herbívoros e predadores. Embora os fósseis achados aqui sejam incompletos, as partes preservadas indicam um corpo extremamente robusto, um pescoço relativamente longo e patas poderosíssimas, características típicas do titanossauros mais especializados. Provavelmente, ele também se alimentava de uma ampla variedade de plantas, tanto nas áreas mais úmidas quanto nas áreas mais abertas, e sua presença também ajudava a moldar o ambiente. Cara, e é isso. Esses três colossos terrestres aqui que eu falei, o Amazonsaurus, o Itapeosaurus e o Tiamat, mano, e todos os outros citados, inclusive os dinossauros e pterossauros, são a prova viva, ou morta, né, de que o Nordeste guarda inúmeras joias naturais que revelam o passado insano que nossa terra já teve. Mano, cada descoberta daqui é uma peça de quebra-cabeça que nos conta como a vida era milhares de anos atrás. E conhecer esses gigantes, sabe, não é só uma questão de curiosidade, é um ato essencial para que a gente possa também proteger e valorizar ainda mais os estudos paleontológicos e biológicos daqui. E como eu disse, infelizmente, muitos desses fósseis saíram daqui e foram lá para fora ilegalmente. Então, divulgar isso aqui de forma educativa, acho que é uma forma de vocês saberem como que rolam as coisas no mundo científico. E se você ficou até aqui, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. Sério, cara, obrigado. E aquela coisa, né? Deixa aquele like, aquele hype, aquele comentário para acrescentar mais, até porque eu trouxe muito por cima as coisas aqui. E se você for novo por aqui, se inscreve. E se você quiser conhecer como os animais forunfavam, clica nesse vídeo e se divirta, cara. No mais é isso, até o próximo vídeo e tchau!